estimar a receita do município, fixar as despesas e apontar investimentos. Essas são as tarefas a serem cumpridas pelo orçamento público. O objetivo é garantir a oferta adequada de serviços à população, além do desenvolvimento da cidade e do equilíbrio das contas públicas. Essa ferramenta de planejamento mostra quanto, como e onde o governo pretende aplicar o dinheiro que arrecada com impostos, taxas, repasses estaduais e federais e com a verba dos financiamentos que contrata. Mas do plano até a execução, a Prefeitura é obrigada a seguir uma série de etapas, incluindo a elaboração de 3 peças orçamentárias. E é sobre esse processo que a gente fala agora. Saúde, educação, segurança, limpeza, mobilidade urbana, investimento em obras, cultura, lazer. Para que esses e demais serviços possam ser ofertados à população, o poder público municipal precisa antes ter tudo previsto no orçamento. No Brasil, a administração pública deve elaborar 3 peças orçamentárias. O PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. O PPA é um plano abrangente que estabelece diretrizes, objetivos e metas do governo a médio prazo. O plano tem vigência de 4 anos. Previsão da receita para o quadriênio, programas e projetos que a Prefeitura pretende implantar também estão contemplados no PPA. Esse documento é elaborado no primeiro ano de gestão do prefeito eleito, mas passa a vigorar a partir do 2º ano de mandato. O PPA vale, portanto, para 3 anos da atual gestão e para o primeiro ano da próxima administração. O PPA começa a funcionar exatamente nesse ano. Ele trata dos 3 anos finais desse governo do Edinho e eu temos aonde comandar, e 1 ano do próximo governo. Então ele tem aquele conceito de estado de sequência das administrações. Para que se tenha aí uma certa continuidade no orçamento, para que isso não se perca, que o novo prefeito, o novo governo, ele chegue, ele vai ter um conhecimento de um orçamento em andamento e vai ter tempo de elaborar e planejar o PPA para os próximos 4 exercícios. No ano de apresentação do PPA, a Prefeitura deve enviar até o dia 15 de agosto o projeto do plano para a Câmara Municipal. O prazo consta na Lei Orgânica do município. No Legislativo, o PPA é analisado, pode receber modificações por meio de emendas e é submetido à votação. Depois, volta para o prefeito, que pode acatar ou vetar as alterações propostas pelos vereadores. O PPA, que está em vigor em Rio Preto, foi elaborado em 2021 e vale para o período de 2022 a 2025. Uma novidade deste plano é a inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Dessa forma, os programas listados pela administração estão relacionados com metas traçadas pela Organização das Nações Unidas. Entre essas metas estão a erradicação da pobreza, o consumo responsável e a redução das desigualdades. Escolher referenciar, aderir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ele praticamente internacionaliza as informações, cria um modelo de desenvolvimento aceito globalmente, em cima dos 17 objetivos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e que ele dá um conceito de efetividade para os gastos públicos. Ou seja, quando se faz um gasto, um investimento qualquer, então pelo menos um dos objetivos, às vezes até mesmo todos, estão sendo buscados a ser atingidos. A Câmara Municipal também precisa fazer seu planejamento orçamentário. E como recebe repasse municipal, as informações do Poder Legislativo precisam constar no PPA. A Câmara de Rio Preto ajustou seus programas e ações aos objetivos da ONU. O presidente da casa explica que entre os itens escolhidos está a produção de energia limpa. A intenção, nos próximos anos, é instalar painéis solares,
medida que alia ganhos ambientais e econômicos. Porque é uma energia limpa, uma energia do futuro. Em termos financeiros também ela é importante, porque normalmente hoje o cálculo que se faz é que você faz um investimento e o pagamento desse investimento ele acontece em média em 5 anos. E o sistema ele dura 15, 20 anos, ou seja, você tem um lucro, vamos dizer, um resultado positivo também em termos de investimentos. Além do PPA, a administração municipal precisa elaborar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse instrumento traz o planejamento financeiro para o ano seguinte à sua aprovação. A LDO ele já é um planejamento de curto prazo. Por quê? Porque ele incide em apenas um exercício financeiro. No caso, o exercício é elaborado, né, no ano e ele já é para o ano seguinte. E ele vai se basear naquela estrutura do PPA, uma estrutura de programas, né, estrutura de ações, né? Essas ações elas são os projetos que as secretarias pretendem desenvolver, as atividades, né? Aquelas ações de custeio, de manutenção. Então a LDO vai agora trazer essas diretrizes dentro do ano. O documento lista as prioridades da administração, metas e riscos fiscais, disposições relativas à despesa com pessoal, entre outros itens. Inclusive as diretrizes do orçamento, o tipo de financiamentos que podem ser contratados, limite de percentual para fazer alterações orçamentárias. Com as informações apresentadas pela Prefeitura, é possível analisar a diferença entre receita e despesa e verificar a capacidade da administração em honrar compromissos e dívidas. Em Rio Preto, a previsão de receita para 2023 é de 2,6 bilhões de reais. Os maiores aportes são para as secretarias de Educação e de Saúde. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias é votado na Câmara. Todo ano, a Prefeitura de Rio Preto tem que apresentar a proposta ao Legislativo até o dia 30 de abril. O projeto deve ser devolvido para sanção até 30 de junho. Depois da LDO, é a vez da Prefeitura elaborar a LOA, a Lei Orçamentária Anual. O projeto detalha as despesas e as receitas para o ano seguinte. O Poder Executivo deve encaminhar o documento ao Legislativo até 30 de setembro. O orçamento deve ser votado até 30 de novembro. A receita ela tem um detalhamento máximo, né? E a despesa também, indo até o tipo de recurso que está sendo usado, se é recurso próprio, se é recurso proveniente de repasse ou transferências do Estado, se são recursos de fundos municipais, por exemplo. A LOA também traz o valor da reserva de contingência. Esse recurso é utilizado em situações emergenciais. A reserva de contingência é aquele ponto onde você tem um recurso para ser a sua poupança para aqueles momentos calamitosos, para aqueles momentos difíceis, com grande dificuldade, onde você precisa aportar recurso para suprir alguma necessidade que não estava prevista. E ela vai estar prevista na Lei Orçamentária Anual, na nossa famosa LOA. Mas qual que é a importância disso? É uma previsão constitucional, desde a Constituição de 88 já tem essa previsão na LOA. A importância dela é o seguinte, o legislador constituinte, quando pensou na LOA e na reserva de contingência, ele imaginou o seguinte, o prefeito vai passar por dificuldades, todo governo tem dificuldade de crise. Se ele precisar de recurso, onde que eu vou falar para ele disponibilizar? Porque se eu não obrigar ele, ele não vai, porque ele quer investir, ele quer gastar, que não está errado, porque ele vive de voto. Mas ele também tem que saber que poupar e economizar pode ajudar em momentos de grande dificuldade. Aí você não comete irregularidade, mas você prevê problemas. Porque o grande gestor não é só aquele gestor que entrega obras, mas é aquele gestor que sabe gerir, sabe prever e sabe planejar. A Câmara Municipal realiza audiências públicas toda vez que o Executivo encaminha uma peça orçamentária para a Casa de Leis. A Comissão de Finanças do Legislativo Rio-Pretense é o colegiado que conduz as reuniões, enquanto os dados são apresentados pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento. As audiências, feitas antes das votações dos projetos, servem para que vereadores e população conheçam os principais itens das propostas
e tirem suas dúvidas. A Prefeitura de Rio Preto também realiza audiências para ouvir moradores de diferentes pontos da cidade. Neste ano, 702 munícipes apresentaram sugestões para o orçamento de 2023. As participações totalizaram 9.000 indicações, a maioria delas para o setor de educação. As informações colhidas são encaminhadas para as diversas secretarias para o planejamento orçamentário. E como fica a fiscalização das contas públicas? Bom, no âmbito municipal, isso é feito pela Câmara dos Vereadores, por órgãos de controle como o Tribunal de Contas do Estado e, claro, pela população. O Poder Legislativo é um poder basicamente fiscalizador também. Ele fiscaliza todo o processo, certamente não só na LDO como na lei orçamentária, mas depois também na aplicação. Então esse é o nosso papel. Por exemplo, então, o ano que vem tem um orçamento de 2,5 bilhões. Onde é que vai todo esse dinheiro? E tem lá os percentuais para a área da educação, da saúde, do esporte, enfim, todas as secretarias. E o ano que vem é a execução. Então cabe também ao Poder Legislativo acompanhar essa execução. O Tribunal de Contas do Estado audita os municípios, no caso de São José do Rio Preto, não é diferente. Então a gente já tem essa obrigação, a gente já tem esse controle feito por eles. O cidadão também pode denunciar qualquer irregularidade para o Tribunal de Contas, seja da União, seja do governo do Estado. E ele pode mandar para o Tribunal de Contas do Estado, e se for uma questão da União, o próprio Tribunal de Contas encaminha para lá. Só que o controle social ele é essencial para uma vida saudável, porque além do controle dos vereadores, você ter o controle de saber que cada cidadão vai analisar cuidadosamente aquela sua conduta, aquela sua ação ou aquela sua omissão, traz maior transparência e traz maior publicidade para o que está sendo feito, além do maior preocupação por parte do gestor. Opa, eu não vou fazer isso porque vão ter pessoas vendo e eu posso ser denunciado e posso ser prejudicado. Porque não é só o crime de responsabilidade, mas também é o ato de improbidade. E esse ato de improbidade pode tornar o gestor público inelegível. Outro instrumento que traz parâmetros e transparência para o gasto público é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei que determina, por exemplo, o teto de despesa com o pessoal na esfera pública. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio colocar limites nos gastos, ou seja, o orçamento prevê e a Lei de Responsabilidade Fiscal fala o seguinte: você pode gastar até tanto, você pode gastar até isso. É mais ou menos o seguinte: seu cartão de crédito tem limite, não tem? A Lei de Responsabilidade Fiscal é o limite. O cartão de crédito é a lei orçamentária. As receitas listadas nas peças orçamentárias podem ser aplicadas em ações diferentes das previstas? Por exemplo, o dinheiro que era para ser usado numa obra de mobilidade urbana pode depois ser usado para a construção de um hospital? Confira a explicação. A única receita que você não tem uma vinculação, vamos dizer assim, que ela não fica amarrada, atrelada, é essa receita que eu comentei de impostos, que seria a fonte 1 do Tesouro. Ela tem que seguir o princípio de não afetação das receitas. As demais, você recebe um recurso do Estado, ou você recebe um recurso federal, ou você contrai um financiamento. Ao momento que você faz o contrato com o banco, no caso esse financiamento, é feita uma lei pedindo a possibilidade de contrair esse financiamento com a Câmara aprova e ali você tem depois, junto ao banco, um cronograma de onde você vai fazer essas despesas. Então ele não simplesmente dá o dinheiro, você vai me pagar, vou te dar uma carência, você me paga daqui 20 anos. Não, não é assim. Existe um cronograma que você tem que cumprir. Igual quando nós tínhamos aí para terminar o novo terminal urbano. Eu não poderia parar lá e fazer um hospital. O recurso é para isso, tá? E se o orçamento de uma determinada secretaria precisar de suplementação? Você sabe como é feito o ajuste dos valores? Bom, nesse caso, a Prefeitura pode se valer dos créditos suplementares e o dinheiro adicional pode vir de diferentes fontes. Eu posso anular de uma outra dotação que a gente fala, que são as fichas de despesa da Prefeitura. Eles podem vir de um superávit financeiro do exercício anterior e ele pode vir de um provável excesso de arrecadação,
ou de um excesso de arrecadação já de fato. O que seria isso? Não é que se arrecada mais do que se quer, né? Não é isso, está sobrando, então por isso é excesso. Não, é que a gente faz uma previsão. Quando é feita a LOA, a gente fixa a despesa e prevê receita. Então, essa previsão, às vezes, ela pode vir além daquilo que você fez a sua previsão. ICMS, por exemplo, a economia se aquece e você tem um aumento de recebimento desse imposto. Então, você teve ali um excesso durante o ano que você recebeu desse imposto. Aí é onde eu posso fazer uso e utilizar. Já para atender uma necessidade que não estava prevista no orçamento, a ferramenta disponível é o crédito especial. Um exemplo disso poderia ser assim, um novo hospital que vai ser construído mediante um recurso que vai vir do governo federal. Então, eu não estava preparado para esse tipo de despesa, então eu não tenho aonde classificar e aonde detalhar essa despesa que vai ser executada vindo do governo federal. E foi durante o exercício que foi fechado esse convênio. Aí, nesse caso, temos que encaminhar à Câmara um projeto de lei para que seja votado, em rito ordinário, nos prazos lá da Casa Legislativa. Normalmente, a gente põe a exposição de motivo do que se trata, da urgência, para pedir para que os vereadores deem total atenção ali, para o projeto em si, para que só então a gente consiga dar andamento, receber os recursos e começar essa construção. Então, seria um exemplo de crédito especial. É aquela dotação que não estava inicialmente no orçamento, lá naquela lei que foi enviada para a Câmara até 30 de setembro. Falar de planejamento e de orçamento municipal é pensar a cidade atual e do amanhã. É dar atenção a necessidades do presente e estar de olho no futuro. Não tem uma cidade desenvolvida se não tiver o orçamento que seja, ele tem que ser racional, mas ao mesmo tempo ele tem que procurar atender todas as demandas daquele momento e dos próximos anos da vida da cidade. Para esse advogado pós-graduado em Direito Público, falar de orçamento é tratar da concretização de direitos previstos na Constituição. A lei orçamentária, ela não só garante os direitos previstos na Constituição, mas ela materializa esses direitos. Como que o governo municipal, ou o governo estadual, ou o governo federal vai conseguir realizar a obrigação constitucional dele na saúde e na educação sem uma previsão na lei orçamentária. Por isso que a lei orçamentária é a lei materialmente mais importante, porque ela torna vivo o direito, torna concreto o direito. Você tem a obrigação de fornecer a saúde, aí você constrói hospitais. Só que para você construir hospitais, você tem que ter previsão orçamentária, tem que estar no seu PPA, na sua LDO e na sua LOA. Esse especial sobre o orçamento público municipal fica por aqui. Se você quiser conferir o teor e o trâmite das peças orçamentárias aqui do município, basta acessar o site da Câmara, o riopreto.sp.leg.br. As informações sobre PPA, LDO e LOA também estão no site da Prefeitura, o riopreto.sp.gov.br. Basta clicar na aba Informações da Secretaria de Planejamento. E se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Obrigada pela audiência e até mais!